Glória a Deus. Meus queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos, ontem nós iniciamos a descrição dos dons ali, conforme o texto que nós acabamos de ler, em 1 Coríntios 12. Falamos sobre os dons de revelação, a saber, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Falamos sobre os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Iniciamos hoje falando sobre os dons de elocução, que é quando Deus se comunica diretamente conosco, de forma sobrenatural. Esses dons manifestam a mensagem da parte de Deus, poderosa, vivificante, criativa, edificante e consoladora. E em torno desses três dons de elocução que devemos ter alguns cuidados. Ele fala sobre o dom de profecia. O apóstolo Paulo fala sobre o dom de profecia. E esse dom aqui não deve ser interpretado como a pregação da palavra, mas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo para falar à igreja. A profecia deve ser para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, versículo 3. As profecias também devem ser julgadas. 1 Coríntios 14, ainda, versículo 29. Devemos ter cuidado, e aqui eu trago alguns cuidados que devemos ter concernente à profecia. O dom de profecia não deve ser usado para guiar a igreja, porque a profecia como dom espiritual tem uma finalidade específica, que é a exortação, a edificação e a consolação. Não tem por objetivo guiar ou direcionar a administração da igreja ou mudar a doutrina. A Bíblia é a profecia por excelência, é o manual da igreja. E todas as orientações são contidas na palavra de Deus. Então, não podemos ter o dom de profecia como um instrumento para conduzir a igreja fora da palavra de Deus. O dom de profecia também não deve ser usado como oráculo. Ou seja, não é correto o crente se tornar dependente de um profeta. É importante colocar, irmãos, tem pessoas que abrem tendas em suas casas e se tornam verdadeiros oráculos. E os crentes dependentes de profeta
não tomam uma decisão sem consultar esses homens que se transformam em verdadeiros gurus. Existem pessoas cujo lar se transformou em verdadeiro ponto de romaria. Então, temos que ter cuidado. O profeta, ele não pode ser encarado, o dom de profecia não pode ser encarado como um oráculo. Para que os irmãos tenham uma ideia, eu ouvi de alguém há alguns anos, numa igreja, não foi aqui na Bahia, em que se tinha um guru ali naquela igreja, e as pessoas, até para fazer uma viagem necessária ou qualquer coisa, tinha que consultar esse guru. E se o guru dissesse vá, a pessoa ia. Se dissesse não vá, a pessoa não ia. A finalidade da profecia não é essa. Deus pode usar, e tem usado sim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para orientar os crentes em casos específicos. Mas é importante salientar que a profecia é para o proveito da igreja. A profecia não é para vantagens pessoais de quem quer que seja. O dom da profecia também não deve ser usado como fonte doutrinária. Nós acabamos de dizer, trazendo o que o texto sagrado diz em 1 Coríntios 14:3, que o dom da profecia é para edificação, exortação e consolação. Não é para criar doutrina nova. É por isso, irmãos, que temos que ter muito cuidado com essas doutrinas baseadas em profetadas visagens e revelamentos. Temos que ter muito cuidado. A profecia jamais poderá acrescentar ou retirar o que já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Jamais Deus vai usar alguém para contradizer a sua própria palavra. Jamais. Apocalipse 22, 18 e 19 deixa muito claro isso. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, meus irmãos, é de fundamental importância entendermos isso. Tem gente que é guiado e controlado por dom de profecia, não é assim. O que seria então, irmãos, o dom da profecia no meio da igreja? É Deus falando de forma mais específica. É Deus, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender alguma coisa, é como se Deus estivesse dizendo, meu filho, deixa eu falar mais claramente ainda, para você entender. A mensagem direta. A profecia é uma mensagem direta daquele instrumento sendo usado por Deus, de Deus através daquele instrumento, para a igreja ou para alguém em particular. Mas jamais deve ser usado como fonte doutrinária. Jamais. A doutrina que seguimos é a doutrina bíblica. Até porque a profecia deve ser julgada pela palavra. Um outro equívoco que é cometido é o uso descontrolado da profecia. E aqui o pastor Elinaldo Renovato, no livro Dons Espirituais e Ministeriais, ele usa um exemplo, né? E fala em primeira pessoa de quando ele liderava a mocidade. Aconteceu um fato constrangedor mediante o excesso no dom da profecia. E eu vou ler o relato dele aqui. Ele diz, um grupo de jovens e adolescentes passou a reunir-se em casa dos colegas e passarem noites inteiras em oração e vigílias. Em princípio, com o consentimento dos pais, não haveria nada a se reprovar. No entanto, aquele grupo passou a considerar-se porta-voz de Deus,
e a considerar os que não faziam parte dele como carnais, inclusive este que escreve esse texto. Em pouco tempo, aqueles jovens estavam se sentindo autossuficientes e não davam mais satisfação à igreja e muito menos à direção da mocidade. Um dizia que Deus estava mandando ir à casa de um irmão para levar uma mensagem, outro dizia que Deus lhe falara para irem a outro estado para dar uma mensagem para um pastor. Em certa ocasião, na casa de um do grupo, os jovens se deitaram no chão, rapazes e moças, e passaram a noite em vigília. Em dado momento, uma jovem começou a ser usada em profecia e falou para um jovem: o teu noivado não é do meu agrado. A que tenho preparado para ti é o vaso que estou usando. Se o jovem que ouvir a mensagem não tivesse convicção do seu noivado, teria acabado o relacionamento com sua noiva, com quem se casou e vive muito bem. Então veja, aqui é um relato do mau uso da profecia, do uso descompensado e descontrolado, que pode levar a excessos e até, irmãos, dar margem à obra de engano. Obra de engano. Eu já vi acontecer, mediante a falta de equilíbrio, algumas situações tenebrosas. Então veja, nós temos que ter cuidado. Hoje já existe situações, eu inclusive mencionei ontem, onde pessoas se separam através de profecia. E tem casos notórios em que alguém chega para o outro e diz: olha, e fala em forma de profecia: olha, a sua esposa não é a que Deus preparou, a que Deus preparou sou eu. O seu marido não é o que Deus preparou, o que Deus preparou sou eu. Largue sua mulher, largue seu marido e fique comigo. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico, não pode ser profecia do alto. Ou é da carne, falamos ontem, eu repito hoje com muito prazer. As manifestações espirituais, elas têm 3 origens possíveis. De Deus, pode ser manifestação do Espírito Santo, e é essa que nós pregamos, e é essa que nós buscamos viver. Manifestação da carne, que vai cessar realmente pelo ensinamento da palavra de Deus e pelo combate doutrinário, e também existem manifestações malignas. Fato é que uma profecia que manda alguém desmanchar um casamento para ficar com ele ou para ficar com ela, essa profecia não é de Deus. Definitivamente não é de Deus, porque não passa sequer pelo crivo da palavra de Deus. Então há que se ter muito cuidado. Quantas pessoas... E tem-se um caso notório, de uma pessoa que, num período de gestação, dizia em alto e bom som o sexo da criança, e que o sexo da criança era feminino, e era feminino. E dizia ser, através de profecia que havia recebido, e no final das contas, a criança nasceu no sexo masculino. E aí, Deus errou ou quem errou foi o profeta? Eu posso falar em primeira pessoa que recebi profecia de mais de uma pessoa afirmando que seria pai de um menino, meu primogênito seria um menino, mas eu só tenho uma filha e é mulher. Então há que se ter muito cuidado, queridos irmãos, há que se ter muito cuidado com a profecia. Não podemos desprezar as profecias, mas devemos julgar as profecias. Como assim, irmão? Primeira coisa, se não tem base bíblica, se é antibíblica, não é de Deus. Se
de alguma maneira coerente, também não se precipite, irmão. Espere. Fique em paz, meu querido. Se você receber uma profecia que vai para o Japão, fique em paz. Deus vai lhe levar para o Japão. Não vá se desesperar. Não vá colocar o carro diante dos bois. Não vá se precipitar e comprar passagem, vender tudo, porque se a profecia não foi de Deus, você pode se frustrar. Mas se foi de Deus, vai se cumprir. Deus não erra, Deus não mente, Deus não tarda. Deus falou que Davi seria rei sobre Israel. Davi teve chance de matar Saul, mas não se precipitou. Aguardou em Deus. Se você conhece a história de alguém que está frustrado por conta de uma falsa profecia, leve essa compreensão a ele. Quantos, eu me recordo, aí eu falo também aqui uma experiência de uma congregação onde eu estive, em que o pregador apontou para uma pessoa e disse: olha, daqui a 7 dias sua vida vai mudar. E eu não disse nada na hora, esperei tranquilamente. No 8º dia chamei a pessoa e perguntei: sua vida mudou em algum aspecto? E a pessoa disse: não, continua tudo do mesmo jeito. Eu disse: pronto, então você já sabe que o profeta errou, né? Que o profeta falou do coração dele, ou de alguma procedência maligna, mas não foi de Deus. Deus não erra, irmãos. Eu também conto a experiência aqui de uma profecia que eu recebi da parte de Deus e se cumpriu. Na última semana de um certo ano, eu vou ser mais específico, na última semana de 2012, Deus usou uma irmã em profecia para falar comigo que até o final do ano eu receberia uma surpresa. Faltava uma semana que eu receberia uma surpresa, e a orientação de Deus foi: aceite, porque é projeto de Deus para o propósito dele em sua vida. Isso foi num domingo, o último domingo do ano de 2012. Na segunda-feira eu recebi a surpresa e, conforme Deus havia falado no domingo, eu aceitei. E até hoje eu vejo que foi Deus quem usou aquela irmã em profecia. Então temos que ter esse discernimento, esse cuidado. A igreja precisa do discernimento de espíritos e o crente precisa também de maturidade espiritual e de conhecimento na palavra de Deus, para não sair por aí com perdão da expressão, sem eira nem beira, atrás de profecia. Outra coisa importante para se colocar, irmão: não fique pulando de porta em porta atrás de profeta. O dom de profecia não é para isso. O dom de profecia é para edificação da igreja, é para edificação do crente, é para consolar, é para edificar e é para exortar. E não se preocupe, fique em paz, que Deus sabe o seu endereço. Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você congrega. Para com esse negócio de ficar batendo de igreja em igreja atrás de profeta, atrás de ouvir a voz de Deus. Quando Deus quer falar, Ele fala, irmão. Quando Deus quer falar, Ele fala, e ponto final. E quantos irmãos saem peregrinando de porta em porta, ansiosos por profecia. A profecia é um dom espiritual atual, atualíssimo, e precisa ser incentivado. O apóstolo Paulo, ele orientou que busquemos o dom de profecia, mas não deve ser usado desordenadamente, descontroladamente. E a igreja precisa ter maturidade, porque o cajado do pastor, senhores, obreiros, superintendente de congregação,
Você que é de outra denominação, mas que é pastor, está nos ouvindo. Não é uma lição de moral, mas é uma palavra para nós. Eu também, por misericórdia do Senhor, estou, até o presente momento, superintendente de congregação. Precisamos entender que o cajado do pastor é a palavra de Deus. E tem muitas igrejas que tem o pastor ali de enfeite, mas tem uma profetisa, tem um profeta, que quem manda na igreja. Manda na igreja, desmanda, e determina o que o pastor vai fazer, determina o que o pastor vai falar. E se o pastor não tiver equilíbrio, se o dirigente não tiver equilíbrio, a igreja, ao invés de ser apacentada na palavra, vai ser apacentada baseada em profeta, que muitas vezes não é de Deus. Devemos entender, desejar, buscar a profecia na igreja, o dom de profecia na igreja. Devemos buscar, mas também devemos buscar o equilíbrio na administração desse dom. A variedade de línguas é um dom de expressão plural, como indica o seu título. O dom de variedade de línguas não deve ser confundido com falar noutras línguas como manifestação, como sinal do batismo com o Espírito Santo. Não deve ser confundido. Bendito seja o nome do Senhor. O dom de variedade de línguas é importante também, porque o que fala em línguas fala de mistérios com Deus. 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Em espírito ele fala mistérios com Deus. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A variedade de línguas também pode ser entendida conforme 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Veja que aqui está se falando até de louvar a Deus, né? As línguas também são sinais para os infiéis. 1 Coríntios 14, 22. E não há problema, irmão. Tem que colocar isso em alto e bom som. Não há problema algum em falar em línguas na igreja. Tem gente querendo proibir os crentes de falar em línguas. Mas eu preciso te dizer, meu irmão, nós precisamos também falar em línguas. Eu me recordo aqui de uma fala do pastor João Evangelista, que certa feita virou-se para o púlpito e disse: Senhores, nós precisamos falar em línguas para dar exemplo à igreja. Exemplo de fervor espiritual. Aí ele não falou isso, mas eu estou colocando aqui, acrescentando, exemplo de fervor espiritual, exemplo de edificação, exemplo de estar cheio do Espírito Santo. O problema não está no falar em línguas. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala no versículo 5, e eu quero que todos vós falei em línguas, na parte A do versículo. Louvado seja Deus. Ele também fala em 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas, louvado seja o nome do Senhor, do que vós todos. Glória a Deus, bendito seja o nome do...
Então, irmãos, também 1 Coríntios 14, 37, ou perdão, 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Apóstolo Paulo, eu vou recapitular, 1 Coríntios 14, versículo 5, na parte A ele deixa claro: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Depois ele dá graças a Deus, porque fala mais língua estranha do que todos ali os destinatários da carta. Ele dando graças a Deus por falar em línguas. E no 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas aí entra que o problema não está em falar em línguas, o problema está na educação, na regulação. O versículo seguinte, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se voltarmos para o versículo 33, está lá: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o problema não está em falar em línguas, o problema está na regulação dos dons, para não haver bagunça. Na hora da pregação da palavra, não convém que os irmãos estejam dispersos, estejam falando em línguas. Também não convém que o próprio pregador pregue o tempo inteiro falando em línguas. Não convém que o culto seja inteiro todo mundo falando em línguas, porque senão ninguém vai entender nada e não vai haver uma compreensão da palavra. Mas há um momento em que a igreja se alegra, há um momento em que o pregador se alegra, há um momento em que o povo se alegra na presença do Senhor e os crentes falam em línguas e os crentes profetizam. O que não pode haver é despropósito, o que não pode haver é incompreensão, o que não pode haver é escândalo. E as orientações que são deixadas, 1 Coríntios 14, 13, por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. E do 27 ao 32, e se alguém fala em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do profeta. Mas o Espírito Santo de Deus não vai promover bagunça no culto. Então veja, irmãos, um culto pentecostal bíblico é um culto organizado. E quem disse que avivamento promove desorganização? Quem disse que avivamento promove bagunça? Um culto avivado é um culto que tem início, meio e fim. E dá para ter todas as manifestações conforme o Espírito Santo queira se manifestar. Dá para ter a pregação da palavra, os louvores entoados, a oração, tudo com ordem e decência. Mas não é lícito, não é conveniente proibir os crentes de falar em línguas. Não façamos isso. Não façamos isso. O que devemos é ensinar. Outra coisa, às vezes alguém diz assim: se eu ver um crente falando em línguas, eu mando calar a boca. Não faça isso, meu querido. Porque se ele ainda não aprendeu a se controlar, se ele ainda não sujeitou o seu próprio espírito, porque o texto diz: e os espíritos dos profetas, ou seja, o espírito daquela pessoa está sujeito a ela. Mas se ele não aprendeu ainda, o remédio não é mandar calar a boca, o remédio é ensinar a palavra de Deus. O remédio é orientar. Menino cresce na palavra. A gente não pode matar os instrumentos de Deus. Não sejamos assassinos de profetas. Não sejamos assassinos de profetas.
vamos ensinar pela palavra do Senhor. Meu irmão, pode falar em língua sim, mas há tempo e há modo. Há tempo e modo. Tudo com ordem e decência. No momento em que o dirigente está ali, o pastor está ali pregando, ouça, fique ligado ali na mensagem. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai alegrar o coração dos irmãos e haverá manifestação também das línguas. E se Deus quiser tomar alguém em profecia para falar com a sua igreja, é como o texto está muito claro, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Deixe Deus usar, deixe Deus falar. Depois você retoma e a ordem no culto não será abalada, não será ferida. Bendito seja o nome do Senhor. E por fim, irmãos, o dom da interpretação de línguas, que é um dom de manifestação de mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução, mas sim de interpretação. Tradução remete às palavras em si. A interpretação tem a ver com a mensagem. As línguas estranhas, quando interpretadas, tornam-se semelhantes ao dom de profecia, mas não a mesma coisa. O dom de interpretação é um dom em si mesmo e não a duplicação do dom de profecia. Então, a interpretação de línguas remete a mensagem, àquilo que fora falado, né? E serve sim, como a Bíblia diz, para a edificação da igreja. Meus queridos e amados irmãos, eu quero encerrar falando aos irmãos que não podemos abrir mão das manifestações do Espírito Santo em nosso meio. Continue buscando, meu querido, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Continue buscando o batismo com o Espírito Santo. Você que é batizado, procure com zelo os dons espirituais. A igreja não pode abrir mão da presença real e manifesta do Espírito de Deus em nosso meio. Não sejamos, como é que eu vou dizer, tão autossuficientes a ponto de achar que poderemos vencer sem azeite em nossa vasilha e sem azeite de reserva, ou seja, sem uma vida na plenitude do Espírito Santo, uma vida abundante em Deus. As nossas forças não são capazes de nos sustentar. O nosso intelecto não é capaz de nos orientar. Dependemos de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ele também disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e ele enviará o outro Consolador, o outro Paracleto, o outro Ajudador. Jesus disse isso porque sabia que precisávamos de ajuda. Não podemos abrir mão da ajuda de Deus em nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, eu quero nessa hora orar pelos teus filhos que estão nos ouvindo neste momento. Te pedi, meu Senhor, visita agora em nome de Jesus. Aquele que há muito não fala em línguas estranhas. Aquele que foi batizado com o Espírito Santo, mas que há muito não fala noutras línguas. Concede a ele, renova a ele agora em nome de Jesus, meu Pai. Batiza aquele que não é batizado com teu Espírito Santo, meu Senhor bendito. Ó meu Deus amado e santo, também edifica a igreja. Abre os nossos olhos espirituais
para que possamos contemplar as tuas maravilhas, para que possamos contemplar, meu Pai, que o Senhor quer fazer grandes coisas em nosso meio. Meu Deus, não permita que venhamos a extinguir a operação do Teu Espírito Santo em nosso meio. Não permita, meu Senhor, que a frieza espiritual vença, meu Senhor, mas aviva a Tua obra. Aviva em nós, meu Senhor, a chama, o fogo de Deus, a presença do Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa cada um dos nossos ouvintes. Nós te suplicamos e já te agradecemos, certos de que o Senhor tem nos ouvido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.